Olá, aluno, aluna, tudo bem com você? Eu sou o professor Maurício, da terceira série do ensino médio de Sociologia. E eu estou aqui em casa, espero que você também esteja em casa, esteja bem, principalmente, tá certo? E quero te convidar a fazer comigo aqui uma revisão acerca do capítulo 1º, em que iremos falar sobre a validade, sobre o conceito, sobre a relevância do conhecimento dentro da construção da história humana, beleza? E para isso, eu quero aqui com você trilhar alguns aspectos do nosso slide, que vou agora aqui abrir, tá bom? Não vou ser britânico, não vou seguir de maneira em ordem, né? Esse slide, né, em todos os aspectos, porque estamos fazendo uma análise a nível mesmo de revisão, tranquilo? Vou aqui buscar pincelar aquilo que seja, na minha percepção, mais importante para poder entendermos, né, a questão do conhecimento enquanto a construção específica dos seres humanos. Por isso que o tema geral já é um tema bastante enxergador, que faz frente à produção de conhecimento, uma característica fundamental das sociedades humanas. E nessa perspectiva, nós já podemos passar para o próximo slide e fazer a seguinte e devida reflexão. Professor, como é que eu posso então definir no campo mais básico o que é conhecimento? Conhecimento está vinculado necessariamente à capacidade humana de responder, de enfrentar problemáticas, situações complexas que são apresentadas no dia a dia. Então, o conhecimento é justamente tudo aquilo que é aprendido e que pode ser ensinado. O conhecimento é algo que possibilita a evolução, a transformação da humanidade para algo melhor. Beleza? Nesse sentido, o nosso slide ele vai aqui nos apresentar algumas revoluções, né, por exemplo, industrial, francesa, e alguns aspectos que trazem o conhecimento justamente como uma resposta significativa frente a questões circunstanciais que aconteceram em certa época da vida humana, né, inclusive aqui nos meados do século XVIII, né, início do século XIX. Mas nós não iremos nos deter a essa reflexão, porque aqui na aula de hoje eu quero com você de uma maneira muito categórica, né, deixar muito claro qual que é a validade do conhecimento, o que é conhecimento, como que eu posso descrevê-lo e no final entender qual que é a finalidade, né, o ponto crucial do conhecimento frente à humanidade. Tranquilo? Nesse sentido, eu quero passar aqui logo para o próximo slide e fazer com você uma reflexão a nível dialético de caráter de muita importância, entendendo a sociologia como uma ciência. Professor, o que é que faz a sociologia ser uma ciência? Ela tem um objeto de estudo específico e ela tem uma abordagem metódica, que nós vamos daqui a pouco aqui entender passo a passo. A sociologia, portanto, se a matemática estuda os números, se a física estuda a natureza, se a antropologia estuda acerca do próprio homem, a sociologia estuda a sociedade. Mas não é a sociedade num campo ideológico, num campo utópico, que está lá no mundo das ideias, apenas na reflexão, no pensamento, né, na abordagem abstrata. Não, ao contrário. Esta ciência ela tem como pretensão estudar os conflitos, as permanências e as transformações num campo muito pragmático, ou seja, na vida prática. Por isso que o seu percursor, Augusto Conte, ele fez um alinhamento, né, uma jogada fantástica, porque ele conseguiu trazer os métodos das ciências exatas e alinhá-las às ciências humanas, dizendo o seguinte, que se a ciência tem como finalidade melhorar a vida humana, transformar, dinamizar, propiciar uma evolução do entendimento de humanidade a nível científico, a nível tecnológico, como cultura e conhecimento em geral, logicamente, a ciência humana ela também tem que trazer uma reflexão, mas uma reflexão que esteja alinhada ao campo empírico. Por isso é necessário trazer propostas que pelo menos possam minimizar ou, por que não, sanar as várias questões da sociedade. Beleza? Então, logicamente, a sociologia é a ciência que vai analisar os fenômenos, né? As permanências,
transformações, mas também problemáticas, conflitos que estão presentes em uma realidade social de um grupo, comunidade ou sociedade específica. Tranquilo? Como disse, logicamente ela parte, né, ela se fundamenta em um método científico, porque afinal ela é uma ciência. Neste sentido, eu quero antes fazer com você aqui um estudo a priorístico sobre a tipologia do conhecimento, ou seja, os tipos de conhecimento. Eu vou logo iniciar com um que não está presente, chamado de senso comum. Professor, como é que eu posso então descrever o senso comum? O senso comum é um saber popular, é um saber que é passado de pai para filho, de geração para geração e assim por diante. Logo, não é um conhecimento de vertente metódica científica. Claro que não. Porque não tem um método, ele não é sistemático, ele não tem uma fundamentação lógica, não passa pela experimentação. É algo que é vivido, que é praticado, que é construído, que é aprendido e é passado sem nenhuma análise, sem nenhum tratamento. Tranquilo? Logicamente, depois nós teremos o chamado conhecimento religioso, né, nessa hierarquia da tipologia do conhecimento, também conhecido como conhecimento teológico. E este conhecimento ele tem como alicerce, como fundamento, a crença, os dogmas, os livros sagrados, as verdades teológicas que buscam aí justificar, orientar, entender a vida humana e a sua dinâmica. Professor, esse conhecimento ele tem uma vertente científica, então, uma questão muito paradoxal. Por quê? Porque, logicamente, a teologia é vista como um tipo de ciência, de conhecimento que estuda Deus, que estuda a relação do ser humano com o ser divino, inclusive também, né, a construção doutrinária das próprias religiões, e aí vai. No entanto, a teologia, o conhecimento religioso, ele não tem esta vertente pragmática, né, de comprovar dentro dos moldes, né, da metodologia da ciência moderna, contemporânea, né, a existência de um objeto, de uma questão que eles apresentam. Tudo bem? Então, assim, o conhecimento religioso, ele busca justamente trazer uma influência sobre a percepção e explicação da vida social como um todo, né? Mas tratá-lo como uma ciência seguindo todo o processo ritual da ciência contemporânea fica bastante complicado, tá ok? Mas a gente vai aprofundar isso em outro momento. Vamos entender aqui o conhecimento religioso enquanto justamente uma forma de conhecimento que busca, a partir de crenças, de dogmas, de verdades teológicas, explicar determinada questão social à luz da fé, à luz da religião. Tranquilo? E eu quero também aí apresentar um outro, não menos importante tipo de conhecimento, chamado de conhecimento filosófico. E este conhecimento é a base para todas as ciências, porque ele é fundamentado na razão, na lógica e na observação de um fenômeno específico. Professor, eu posso dizer que o conhecimento filosófico, ou que a filosofia, ela é uma ciência aos moldes, né, ao próprio método contemporâneo? Não. Por quê? A filosofia, por mais que seja considerada a mãe de todas as ciências, ela não é considerada uma ciência por muitos. Por quê, professor? Porque ela parte justamente do campo da abstração, da reflexão, das várias teorias e teses. No entanto, vários grupos de filósofos, eles podem estudar um mesmo objeto e podem ter percepções diferentes. Se um dos critérios metódicos da ciência a nível de construção científica, né, seguindo todos os trâmites, todos os métodos, é justamente um conhecimento objetivado, ou seja, algo comum a todos, que todos possam aceitar como uma verdade científica, logicamente a filosofia não poderia estar alinhada a este campo, porque N pensadores podem pensar de maneiras diferentes sobre um certo objeto, sobre uma certa questão que está sendo abordada. Beleza? E, por final, cheguei aqui no chamado conhecimento científico. E aqui é o conhecimento que realmente
sustenta e é um alicerce fundamental para a sociedade moderna e, claro, também para o tempo contemporâneo, para o momento atual, porque este conhecimento ele é baseado necessariamente em métodos rigorosos de investigação, caracteriza-se por passível de crítica, correção, refutação, podendo absorver inovações e expandir permanentemente sua área de atuação. Ou seja, o conhecimento científico ele é descrito como algo metódico, sistemático, lógico, sem dúvida racional e que tem também como base importantíssima a observação e a experimentação. Outra questão muito significativa para entender esse tipo de conhecimento é dizer que o conhecimento científico ele responde um problema, estudou um fenômeno, uma situação e encontrou uma solução. Aquela solução era colocada e toda a comunidade científica vê aquilo como uma verdade. No entanto, este conhecimento também ele pode ser refutado, ele pode ser inovado, ele pode se transformar. Ele não é algo mutável, não é algo acabado. Professor, eu não entendi. Vou dizer aqui um exemplo para que você possa compreender de maneira muito clara. Vocês lembram que na filosofia antiga, fazendo aqui agora até já um alinhamento com a filosofia, na filosofia medieval, nós tínhamos uma visão teocêntrica, tranquilo? E além disso, todo mundo compreendia que o universo, que o centro do universo era a Terra. Logo, tinha-se uma visão geocêntrica de mundo. E, logicamente, de universo. Ok? No entanto, Galileu Galilei, reiterando a tese de Nicolau Copérnico, afirmara que o centro do universo não era a Terra, como defendia cientistas religiosos do mundo medieval. Ao contrário, era o Sol. Logo, nós tínhamos um heliocentrismo. Naquele momento, logicamente, Galileu ele teve que refutar a sua tese, teve que negar a sua tese para poder, inclusive, não ir para a Inquisição. Mas no século XXI, nós não temos dúvida de que o centro do universo é sim o Sol e não a Terra. Daí, a ciência que na Idade Média dizia que o centro do universo era justamente a Terra, ela passou por um momento de correção, de refutação. E hoje, no início da Idade Moderna e atualmente, no agora, nós sabemos que o que de fato compreende o universo é justamente um sistema heliocêntrico. Daí, o conhecimento científico ele não é algo acabado, não é algo imutável. Ao contrário, ele passa por mutabilidades, por refutações e por novas construções, chamando-se inclusive muitas vezes de ruptura epistemológica. Beleza? Tranquilo? Em síntese, quando falamos da tipologia do conhecimento ou nos tipos do conhecimento, podemos aqui elencar 4 que são muito importantes. O primeiro, o senso comum. Segundo, o saber filosófico. Terceiro, o conhecimento religioso ou teológico. E, por fim, e de grande importância, o chamado conhecimento científico. De boa? Para frente, eu quero também que nós aqui possamos compreender agora e saber diferenciar as questões de antagonismo entre ciência e senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é um conhecimento baseado na experiência, ou seja, na vivência das pessoas, no dia a dia, no cotidiano, e naquilo que nos é transmitido, manifestando-se nas concepções que prevalecem a um grupo, a um contexto social específico. Ou seja, o senso comum, ele não nos dá uma garantia, ele não nos traz uma segurança acerca de um fenômeno, acerca de um fato que nos pode ser apresentado. É algo muito limitado. Tranquilo? Agora, o que seria então a ciência? A ciência é uma linha de pensamento que considera um conhecimento neutro e racional. Esta perspectiva pode ser associada ao positivismo, segundo a qual a ciência seria o único conhecimento válido a ser produzido pela humanidade
e tem suas origens no Iluminismo, movimento que questionava as práticas obscuras do antigo regime, inclusive da própria Idade Média. Logo, o conhecimento científico, ele tenta cada dia explicar os fenômenos naturais e sociais por meio da aplicação rigorosa de um método de investigação. Ou seja, o que é ciência? É um objeto, é um fenômeno, é um fato que, uma vez que apresentou-se enquanto um problema, homens e mulheres se colocam a investigar, a pesquisar e encontrar uma resposta comum que possa responder, ou seja, resolver tal problema. Quero aqui fazer um alinhamento a nível de reflexão e colocar a questão do coronavírus. Hoje, nós vivemos uma era de fake news, de difamações de conceitos, de teorias, tá certo? Que não fazem frente à verdade e o fato em si. A ciência, nesse momento, ela busca entender este fenômeno, busca entender esta doença, essa crise viral e, consequentemente, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar uma vacina, ou se não encontrar, pelo menos vai aí, se Deus quiser, trazer um tratamento circunstancial que possa, pelo menos, sanar, diminuir o contágio em massa das pessoas frente ao coronavírus. Tranquilo? Então a ciência é uma forma de conhecimento que ela nos busca trazer respostas acertadas, verdades construídas dentro do campo metódico, que passa sim por uma tese, por uma teoria, dentro do campo da observação, da análise, do teste e do reteste, para ter como finalidade melhorar e resolver os problemas da humanidade. Tranquilo? Nesse momento nós temos que dizer não a fake news, não a teorias que não fazem frente ao que é real e acreditar, dar credibilidade à ciência como um todo. Beleza? Por isso, eu quero ainda falar um pouquinho sobre esta ciência chamada de sociologia e os seus métodos de análise. Vocês lembram que eu falei lá no início, há pouco, né, dizendo que a sociologia era uma ciência porque tinha no final um objeto de estudo e partia, logicamente, por métodos científicos em vista de entender os problemas, as questões sociais e, logicamente, propor, por que não, soluções significativas. Daí, nós temos aqui diferentes métodos desenvolvidos por cientistas sociais e servem de referência justamente para a análise da sociedade. O primeiro seria o método comparativo, ou também chamado de funcionalismo. Considera que um fenômeno social só existe porque tem uma função na sociedade, estando integrado a um sistema social por meio das instituições que fortalecem o sentido de coletividade. E aqui é claro que essa referência faz frente de maneira bem acertada à visão sociológica de Émile Durkheim. Tranquilo? O outro método é chamado de método compreensivo, né? Que diz em que busca compreender os sentidos que o indivíduo dá à vida e às suas ações, orientando-se pela busca dos valores subjetivos que, partilhados, norteiam determinado grupo social. E é claro que quem fala em ação social, em validação da ação do indivíduo frente a entender os fenômenos sociais, claro que é o grande Max Weber, né? Porque a categoria fundamental do seu pensamento é justamente a ação social e entender o indivíduo como parte necessária para a construção e para a dinâmica da sociedade. Ao contrário do Émile Durkheim, que diz que são os fatos sociais, né, não as ações que defendia o Weber, que dinamizam e possibilitam, né, esta harmonia e esse entendimento maior da sociedade e da sua dinâmica. E, no final, nós temos aqui o terceiro método, e não menos importante, chamado de materialismo histórico dialético, né? Claro que aí nós teremos que fazer alinhamento ao pensamento e à contribuição sociológica de Karl Marx. Por quê? Ele considera que na produção da vida material, ou seja, né, nos bens necessários, a sobrevivência da sociedade, eles são estabelecidas relações de exploração e dominação, que têm como reflexo nas esferas políticas e ideológicas de uma sociedade. Ou seja,
Karl Marx compreende que o trabalho, a luta de classes sociais, dentro de toda a história humana, nessa compreensão, elas sempre foram presentes, né? E nós só podemos entender a sociedade e as suas transformações quando nós paramos para poder refletir acerca dos interesses contrários das classes sociais e, logicamente, quando colocamos o trabalhador, como figura principal da construção e da evolução da própria sociedade. Beleza? E aí, eu quero, portanto, no caso, concluir a nossa aula, tá certo? Dizendo que, nesta mesma perspectiva, nós podemos ainda citar os importantes métodos de investigação científica nas ciências sociais. Nós fizemos justamente uma abordagem aí acerca de métodos conhecidos, né? Inclusive que faz frente ao pensamento dos clássicos. E agora veremos aqui que existem duas abordagens principais para a pesquisa em ciências sociais. Primeiro, a chamada de pesquisa quantitativa. O que faz, né? Qual que é a centralidade deste tipo de pesquisa, perdão? Após a definição de uma amostra representativa do universo pesquisado, são feitas análises com base em dados numéricos, obtidos por meio da aplicação de questionário com perguntas objetivas. Qual que seria, então, a diferença frente à pesquisa qualitativa? Ela requer um contato direto e pessoal entre o pesquisador e a população observada, por meio desse convívio e interação. O pesquisador busca compreender as maneiras de agir e pensar no grupo, que são analisados com base nas experiências e impressões vividas em um trabalho de campo. Ou seja, quando nós falamos na pesquisa quantitativa, nós estamos justamente preocupados em, por exemplo, estudar um certo fenômeno, uma questão, um problema social a partir de uma análise numérica, uma análise quantitativa de números. E claro que esses números que vão ser apresentados, eles serão analisados a posteriori. A pesquisa qualitativa, ao contrário, ela busca de fato compreender dentro deste universo da pesquisa, a partir do meio de convívio e interação, o agir e o pensar do grupo, o comportamento. Claro que a pesquisa qualitativa parece-nos, né, que traz uma maior riqueza, uma vez em que não está preocupado apenas com a questão da numerologia dos números, né, mas justamente poder interpretar, poder entender o agir, o pensar e o comportamento dos indivíduos daquele grupo. Professor, será que a pesquisa qualitativa e a quantitativa não estão bastante alinhadas, uma vez em que a gente pode justamente pegar uma questão numérica e fazer justamente o tratamento desses dados e analisar? Com certeza. Daí também nós temos um outro tipo de pesquisa chamado de pesquisa mista, que faz justamente o alinhamento entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, também chamada de pesquisa quali-quant. Beleza? Aluno, aluna, a você, espero que tenha de fato compreendido mais ou menos a nossa proposta dessa revisão, tá ok? Vou estar aí na hora da aula no chat para que você possa tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração, tá ok? Se quiser também dar a sua opinião sobre a importância do conhecimento, sobre a validade, será bem-vindo, tá bom? A você um forte e grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser, valeu!